Regimento interno da Câmara dos Deputados. Seção 2. Da Presidência. Artigo 16. O presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste regimento. Parágrafo único. O cargo de presidente é privativo de brasileiro nato. Artigo 17. São atribuições do presidente, além das que estão expressas neste regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas. Inciso 1. Quanto às sessões da Câmara. Alínea A. Presidi-las. Alínea B. Manter a ordem. Alínea C. Conceder a palavra aos deputados. Alínea D. Advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental. Alínea E. Convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela. Alínea F. Interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido, advertindo, e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. Alínea G. Autorizar o deputado a falar da bancada. Alínea H. Determinar o não apanhamento de discurso, ou à parte, pela taquigrafia. Alínea I. Convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário, quando perturbar a ordem. Alínea J. Suspender ou levantar a sessão quando necessário. Alínea L. Autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência na ata. M. Nomear comissão especial, ouvido o colégio de líderes. Alínea N. Decidir as questões de ordem e as reclamações. Alínea O. Anunciar a ordem do dia e o número de deputados presentes em plenário. Alínea P. Anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões e a fluência do prazo para interposição do recurso a que se refere o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal. Alínea Q. Submeter a discussão e votação a matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação. Alínea R. Anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade. Alínea S. Organizar, ouvido o colégio de líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos deputados. Alínea T. Designar a ordem do dia das sessões, na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por este regimento. Alínea U. Convocar as sessões da Câmara. Alínea V. Desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum. Alínea X. Aplicar censura verbal a deputado. Inciso 2. Quanto às proposições. Alínea A. Proceder à distribuição de matéria às comissões permanentes ou especiais. Alínea B. Deferir a retirada de proposição da ordem do dia. Alínea C. Despachar requerimentos. Alínea D. Determinar o seu arquivamento, nos termos regimentais. Alínea E. Devolver ao autor a proposição que incorra no disposto no parágrafo 1º do artigo 137. Inciso 3. Quanto às comissões. Alínea A. Designar seus membros titulares e suplentes mediante comunicação dos líderes, ou independentemente desta, se expirado o prazo fixado, consoante o artigo 28, caput parágrafo 1º. Alínea B. Declarar a perda de lugar, por motivo de falta. Alínea C. Assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento. Alínea D. Convidar o relator, ou outro membro da comissão, para esclarecimento de parecer. Alínea E. Convocar as comissões permanentes para a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, nos termos do artigo 39 e seus parágrafos. Alínea F. Julgar recurso contra a decisão de presidente de comissão em questão de ordem. Inciso 4. Quanto à mesa. Alínea A. Presidir suas reuniões. Alínea B. Tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto. Alínea C. Distribuir a matéria que dependa de parecer. Alínea D. Executar as suas decisões, quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. Inciso 5. Quanto às publicações e à divulgação. Alínea A. Determinar a publicação, no Diário da Câmara dos Deputados, de matéria referente à Câmara. Alínea B. Não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias do decoro parlamentar. Alínea C. Tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara a serem divulgadas pelo programa Voz do Brasil.
A linha D. Divulgar as decisões do plenário, das reuniões da mesa, do colégio de líderes, das comissões e dos presidentes das comissões, encaminhando cópia ao órgão de informação da Câmara. Inciso 6. Quanto à sua competência geral. Dentre outras. A linha A. Substituir, nos termos do artigo 80 da Constituição Federal, o Presidente da República. A linha B. Integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. A linha C. Decidir, juntamente com o Presidente do Senado Federal, sobre a convocação extraordinária do Congresso Nacional, em caso de urgência ou interesse público relevante. A linha D. Dar posse aos deputados, na conformidade do artigo 4. A linha E. Conceder licença a deputado, exceto na hipótese do inciso 1 do artigo 235. A linha F. Declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia de deputado. A linha G. Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros, em todo o território nacional. A linha H. Dirigir, com suprema autoridade, a Polícia da Câmara. A linha I. Convocar e reunir, periodicamente, sob sua presidência, os líderes e os presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas. A linha J. Encaminhar aos órgãos ou entidades referidos no artigo 37 as conclusões de comissão parlamentar de inquérito. A linha L. Autorizar, por si ou mediante delegação, a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no edifício da Câmara, e fixar-lhes data, local e horário, ressalvada a competência das comissões. M. Promulgar as resoluções da Câmara e assinar os atos da mesa. A linha N. Assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da República, ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da União, ao Procurador-Geral da República, aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aos chefes de governo estrangeiros e seus representantes no Brasil. Às assembleias estrangeiras, às autoridades judiciárias, neste caso em resposta a pedidos de informação sobre assuntos pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais. A linha U. Deliberar, ad referendum da mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 15. A linha P. Cumprir e fazer cumprir o regimento. Parágrafo 1º. O presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição, nem votar, em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. Parágrafo 2º. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Parágrafo 3º. O presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse da Câmara ou do país. Parágrafo 4º. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes competência que lhe seja própria. Artigo 18. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. Parágrafo 1º. Sempre que tiver de se ausentar da capital federal por mais de 48 horas, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência deste, ao segundo vice-presidente. Parágrafo 2º. À hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente na série ordinal, pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, ou, finalmente, pelo deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira. Seção 3. Da Secretaria. Artigo 19. Os secretários terão as designações de primeiro, segundo, terceiro e quarto, cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara e, além das atribuições que decorrem desta competência. Inciso 1. Receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara. Inciso 2. Receber e fazer a correspondência oficial da Casa, exceto a das comissões. Inciso 3. Decidir, em primeira instância, recursos contra atos do diretor-geral da Câmara. Inciso 4. Interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e dos serviços administrativos da Câmara. Inciso 5. Dar posse ao diretor-geral da Câmara e ao secretário-geral da Mesa. Parágrafo 1º. Em sessão, os secretários e os seus suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal,
e assim substituirão o presidente. Na falta dos vice-presidentes, na ausência dos suplentes, o presidente convidará quaisquer deputados para substituírem os secretários. Parágrafo 2º. Os suplentes terão as designações de primeiro, segundo, terceiro e quarto, de acordo com a ordem decrescente da votação obtida. Parágrafo 3º. Os secretários só poderão usar da palavra, ao integrarem a mesa durante a sessão, para a chamada dos deputados, contagem dos votos ou leitura de documentos ordenada pelo presidente. Artigo 19-A. São as seguintes as atribuições dos suplentes de secretário, além de outras decorrentes da natureza de suas funções. Inciso 1. Tomar parte nas reuniões da mesa e substituir os secretários, em suas faltas. Inciso 2. Substituir temporariamente os secretários, quando licenciados nos termos previstos no artigo 235. Inciso 3. Funcionar como relatores e relatores substitutos nos assuntos que envolvam matérias não reservadas especificamente a outros membros da mesa. Inciso 4. Propor à mesa medidas destinadas à preservação e à promoção da imagem da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo. Inciso 5. Representar a mesa, quando a esta for conveniente, nas suas relações externas à Casa. Inciso 6. Representar a Câmara dos Deputados, quando se verificar a impossibilidade de secretários o fazerem, em solenidades e eventos que ofereçam subsídios para aprimoramento do processo legislativo, mediante designação da Presidência. Inciso 7. Integrar, sempre que possível, a juízo do Presidente, as comissões externas, criadas na forma do artigo 38, e as comissões especiais, nomeadas na forma do artigo 17, inciso 1, a linha M. Inciso 8. Integrar grupos de trabalho designados pela Presidência para desempenhar atividades de aperfeiçoamento do processo legislativo e administrativo. Parágrafo único. Os suplentes sempre substituirão os secretários e substituir-se-ão de acordo com sua numeração ordinal. Capítulo 2. Do Colégio de Líderes. Artigo 20. Os líderes da maioria, da minoria, dos partidos, dos blocos parlamentares e do governo constituem o Colégio de Líderes. Parágrafo 1º. Os líderes de partidos que participem de bloco parlamentar e o líder do governo terão direito à voz, no Colégio de Líderes, mas não a voto. Parágrafo 2º. Sempre que possível, as deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus integrantes. Quando isto não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos líderes em função da expressão numérica de cada bancada. Capítulo 2A da Secretaria da Mulher. Artigo 20-A. A Secretaria da Mulher, composta pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher, sem relação de subordinação entre elas, é um órgão político institucional que atua em benefício da população feminina brasileira, buscando tornar a Câmara dos Deputados um centro de debate das questões relacionadas à igualdade de gênero e à defesa dos direitos das mulheres no Brasil e no mundo. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A Secretaria da Mulher contará, também, com o Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual, que não terá relação de subordinação com as demais estruturas do órgão. Parágrafo 3º. O Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual será constituído por 3 deputadas, indicadas para mandato de 2 anos, permitida a recondução por uma única vez e por igual período, e por 2 servidoras efetivas. Parágrafo 4º. No início da primeira e da terceira sessão legislativa de cada legislatura, os nomes das deputadas que concorrerão às vagas serão submetidos à votação pelas deputadas da Casa, assegurada a pluralidade partidária ou de blocos, se houver, e a participação da minoria na composição do comitê. Parágrafo 5º. O cumprimento das atividades pertinentes à função de integrante do comitê será considerado na computação da jornada das servidoras, sem necessidade de compensação no setor onde estiverem lotadas. Parágrafo 6º. As deputadas integrantes do comitê não poderão acumular o exercício de outro cargo no âmbito da secretaria. Parágrafo 7º. Compete ao comitê receber denúncias de parlamentares, de servidoras efetivas, de comissionadas, de terceirizadas, de estagiárias e de visitantes da Câmara dos Deputados contra assédio moral ou sexual, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Recebida a denúncia, se as queixas forem fundamentadas, o comitê produzirá relatório que será encaminhado à mesa diretora, no caso de denúncia contra parlamentar, ou, nos demais casos, ao diretor-geral, para o devido procedimento. Inciso 2.
O comitê juntará ao relatório referido no inciso 1 deste parágrafo os documentos recebidos a partir da denúncia. Inciso 3. Se não houver fundados motivos para encaminhamento do disposto no inciso 1 deste parágrafo, o relatório será arquivado. Inciso 4. O comitê preservará a identidade das partes ou de quem prestar depoimento. Inciso 5. Caso o denunciante seja homem, o comitê também poderá receber denúncias de assédio, observando os mesmos encaminhamentos dispostos nesta resolução, podendo, ainda, a pedido, designar ad hoc integrante do sexo masculino para compor transitoriamente o comitê a fim de analisar o caso. Parágrafo 8º. A Secretaria da Mulher contará ainda com o Observatório Nacional da Mulher na Política, que não terá relação de subordinação com as demais estruturas do órgão. Parágrafo 9º. A Coordenadoria Geral do Observatório Nacional da Mulher na Política será exercida por uma deputada federal, eleita pelas deputadas federais, juntamente com os demais cargos da Secretaria, e haverá 3 coordenadoras adjuntas, também eleitas. Parágrafo 10. O Observatório Nacional da Mulher na Política terá por finalidade produzir, agregar e disseminar conhecimento acerca da atuação política de mulheres no Brasil e sobre o processo de construção e fortalecimento do seu protagonismo político, em consonância com o previsto no inciso 5 do caput do artigo 20-d deste regimento. Parágrafo 11. Compete ao Observatório Nacional da Mulher na Política. Inciso 1. Elaborar, realizar, apresentar, divulgar e disseminar pesquisas, estudos e índices analíticos relacionados à linha A. Participação da mulher nos espaços de poder. A linha B. Aplicação das leis nas campanhas eleitorais e na vida partidária. A linha C. Boas práticas nas campanhas eleitorais e na ocupação dos cargos legislativos e executivos. A linha D. Produção e atuação legislativa das mulheres. Inciso 2. Articular ações com vistas a efetivar e a ampliar a participação política das mulheres. Inciso 3. Monitorar a violência política contra a mulher e a participação política das mulheres em todas as esferas de representação política. Inciso 4. Realizar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, pesquisadoras ou pesquisadores, organizações governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais. Artigo 20b. A Procuradoria da Mulher será constituída de uma procuradora e de 3 procuradoras adjuntas, eleitas pelas deputadas da Casa, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Parágrafo 1º. Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Parágrafo 2º. As procuradoras adjuntas, que deverão pertencer a partidos distintos, terão a designação de primeira, segunda e terceira e, nessa ordem, substituirão a procuradora em seus impedimentos, colaborarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria, podendo, ainda, receber delegações da Procuradora. Parágrafo 3º. A eleição da procuradora e das procuradoras adjuntas far-se-á em votação por escrutínio secreto, exigindo-se maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio, e, maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta das deputadas da Casa. Parágrafo 4º. Se vagar o cargo de procuradora ou de procuradora adjunta, proceder-se-á a nova eleição para escolha da sucessora, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 20-c. A Coordenadoria dos Direitos da Mulher será constituída de um Coordenadora Geral dos Direitos da Mulher e 3 coordenadoras adjuntas, eleitas pelas deputadas da Casa, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Parágrafo 1º. Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Parágrafo 2º. As coordenadoras adjuntas, que deverão pertencer a partidos distintos, terão a designação de primeira, segunda e terceira e, nessa ordem, substituirão a Coordenadora Geral dos Direitos da Mulher, em seus impedimentos, colaborarão no cumprimento das atribuições da Coordenadoria, podendo, ainda, receber delegações da Coordenadora Geral dos Direitos da Mulher. Parágrafo 3º. A eleição da Coordenadora Geral dos Direitos da Mulher e das coordenadoras adjuntas far-se-á em votação por escrutínio secreto, exigindo-se maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio, e, maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta das deputadas da Casa.
Parágrafo 4º. Se vagar o cargo de Coordenadora Geral dos Direitos da Mulher ou de Coordenadora Adjunta, proceder-se-á a nova eleição para escolha da sucessora, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 20-D. Compete à Procuradoria da Mulher, além de zelar pela participação das deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara dos Deputados. Inciso 1. Propor medidas destinadas à preservação e à promoção da imagem e da atuação da mulher na Câmara dos Deputados e no Poder Legislativo. Inciso 2. Receber, examinar denúncias de violência e discriminação contra a mulher e encaminhá-las aos órgãos competentes. Inciso 3. Fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo federal que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito nacional. Inciso 4. Cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para a mulher. Inciso 5. Promover pesquisas e estudos sobre direitos da mulher, violência e discriminação contra a mulher, e sobre o déficit da sua representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões da Câmara dos Deputados. Inciso 6. Receber convites e responder a correspondências destinadas à Procuradoria da Mulher. Inciso 7. Atender autoridades, no âmbito da sua competência, especialmente parlamentares mulheres e suas delegações nacionais e internacionais, em suas visitas à Câmara dos Deputados e também encaminhar suas demandas aos órgãos competentes. Inciso 8. Participar, juntamente com a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, de solenidades e eventos internos na Casa que envolvam políticas para a valorização da mulher. Inciso 9. Representar a Câmara dos Deputados em solenidades e eventos nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas para a valorização da mulher, mediante designação da Presidência da Câmara. Artigo 20. Compete à Coordenadoria dos Direitos da Mulher. Inciso 1. Participar, com os líderes, das reuniões convocadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, com direito a voz e voto. Inciso 2. Usar da palavra, pessoalmente ou por delegação, durante o período destinado às comunicações de liderança, por 5 minutos, para dar expressão à posição das deputadas da Casa quanto à votação de proposições e conhecimento das ações de interesse da Coordenadoria. Inciso 3. Receber convites e responder a correspondências destinadas à Coordenadoria. Inciso 4. Convocar periodicamente reunião das deputadas da Casa para debater assuntos pertinentes à Coordenadoria. Inciso 5. Elaborar as prioridades de trabalho e o calendário de reuniões a ser aprovado pela maioria das deputadas da Casa. Inciso 6. Organizar e coordenar o programa de atividades das deputadas da Casa. Inciso 7. Constituir e organizar os grupos de trabalho temáticos. Inciso 8. Examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídios para suas atividades. Inciso 9. Atender autoridades, no âmbito da sua competência, especialmente parlamentares mulheres e suas delegações nacionais e internacionais, em suas visitas à Câmara dos Deputados e também encaminhar suas demandas. Inciso 10. Promover a divulgação das atividades das deputadas da Casa no âmbito do Parlamento e perante a sociedade. Inciso 11. Participar, juntamente com a Procuradoria da Mulher, de solenidades e eventos internos na Casa que envolvam políticas para a valorização da mulher. Inciso 12. Representar a Câmara dos Deputados em solenidades e eventos nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas para a valorização da mulher, mediante designação da Presidência da Câmara dos Deputados. Capítulo 2b da Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude. Artigo 20-F. A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude terá a sua atuação direcionada à promoção de eventos, à realização de debates acerca das questões relacionadas aos interesses da população infanto-juvenil do Brasil, à garantia dos seus direitos na condição de pessoas em desenvolvimento e à observância dos seus deveres de cidadania, considerada a determinação da prioridade absoluta prevista no artigo 227 da Constituição Federal. Artigo 20-G. A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude será constituída de um secretário, escolhido pela mesa, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas, e de 3 secretários adjuntos, indicados pelo secretário da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude, com mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo para o período subsequente.
Parágrafo 1º. Os secretários adjuntos deverão pertencer a partidos distintos e terão a designação de primeiro, segundo e terceiro e, nessa ordem, substituirão o secretário em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atribuições da secretaria, e poderão, ainda, receber delegações do secretário. Parágrafo 2º. Se vagar o cargo de secretário da primeira infância, adolescência e juventude até 30 de novembro do último ano do biênio, proceder-se-á a nova escolha pela mesa diretora. Artigo 20-H compete à Secretaria da Primeira Infância, Adolescência e Juventude. Inciso 1. Fiscalizar, apoiar e acompanhar a execução de projetos, programas e serviços do Governo Federal e da sociedade civil organizada que visem a promoção, a proteção e a garantia do direito ao desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens com absoluta prioridade, considerado o efetivo atendimento de seus interesses para a garantia do exercício da cidadania desde o início da vida. Inciso 2. Cooperar com entidades e organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, direcionados à implementação de políticas no interesse das crianças, adolescentes e jovens. Inciso 3. Promover estudos e pesquisas sobre formas de escuta das crianças e adolescentes, bem como sobre direitos e obrigações dos jovens e sobre o déficit da sua representação na esfera política, inclusive para fins de fomento à participação cidadã, de divulgação pública e de fornecimento de subsídio às comissões da Câmara dos Deputados. Inciso 4. Atender autoridades, no âmbito da sua competência, em suas visitas à Câmara dos Deputados, e encaminhar as demandas das crianças, adolescentes e jovens aos órgãos competentes. Inciso 5. Participar, com os líderes, das reuniões convocadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, com direito a voz e voto para a representatividade das crianças, adolescentes e jovens. Inciso 6. Fazer uso da palavra, semanalmente, pessoalmente ou por delegação, durante o período destinado às comunicações de lideranças, por 5 minutos, para comunicar demandas e contribuições das crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Inciso 7. Constituir e organizar os grupos de trabalho temáticos sobre temas relacionados aos direitos e deveres das crianças, adolescentes e jovens, considerada sua condição de sujeitos de direitos e de cidadãos desde a primeira infância. Inciso 8. Examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídios para as suas atividades. Inciso 9. Realizar seminários com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre o tema do desenvolvimento infantil e sobre as políticas públicas intersetoriais direcionadas à primeira infância e fomentar a realização de capacitação continuada pelas instâncias formativas da Câmara dos Deputados. Inciso 10. Conceder, em conjunto com a presidência e o segundo secretário da Câmara dos Deputados, o Prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.